Oi! Oi, Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite para todo mundo. E boa aí, noite. Glaucia, como é que você tá? Tô bem, e você? Tô legal, tô bem. Pessoal, olha, eu vou começar agora a live que a gente tanto disse que ia fazer, falando do eclipse. E a Glaucia é a pessoa que eu queria trazer para conversar um pouquinho, para falar sobre como essas ferramentas, como tanto o tarô como a astrologia, podem falar bacana desse momento que está todo mundo passando, né? Então, e aí, como é que vocês estão se sentindo? Pô, tem gente já aqui, né? O pessoal é pontual, né? Tem uma galera pontual, né? Ainda bem É, que a gente entrou logo. Bom, o eclipse vai ser daqui a pouquinho, gente. Eu acho que eu vou conseguir ver daqui lá de cima do meu prédio. eu Tomara acho que que eu vou vocês. conseguir ver. Aqui vai ser 1 hora antes, né? Então, É. Ah, vamos ver. gente, eu preciso avisar isso. Eu tô no Rio de Janeiro, tô aqui no Brasil, mas a Glaucia tá logo ali nos Estados Unidos, lá na Pensilvânia. É uma coisa assim. Ainda bem que existe a tecnologia, porque nada mais é longe, né, Glaucia? Nada mais é longe. Não, não mesmo. Então, pessoal, é o seguinte, a gente fiquei pensando muito em fazer essa live justamente para falar não só sobre o eclipse, mas sobre esse desenrolar do céu, de como vai ficando esse céu ao longo, não da semana, mas nesse ato contínuo, assim, né? E nós já tivemos vários eclipses. Na verdade, esse ano, gente, de 2020, se a gente totalizar até o final de janeiro a dezembro, são 6 eclipses, né? 6 eclipses, gente, assim é muita coisa. E são 4 eclipses lunares e são dois eclipses solares, portanto. A gente vai ter um eclipse lunar hoje. Penumbral, quer dizer, ela não vai ser, a lua não fica totalmente encoberta, ela fica encoberta pela penumbra, não pela sombra completa, né, do que a Terra vai fazer nela, como se ficasse o Sol, a Terra e a Lua lá naquela penumbra. Daí, Uhum. só daí a gente já pode considerar muita coisa, né? Daí eu É. quero começar falando umas coisas assim para vocês. Acho muito importante porque eu trabalho com astrologia kármica, as pessoas que me conhecem sabem disso, para quem não me conhece, essa, esse olhar para a astrologia, da astrologia que eu tenho é realmente da astrologia kármica. Então, e não é muito diferente também assim para muitos astrólogos do fato de que esse eixo Câncer Capricórnio fala do tempo, né? E Câncer fala justamente dessa do karma, da memória. Embora Saturno também seja um planeta kármico, é regente do Capricórnio, né? Mas fala disso, da memória, do inconsciente da gente. Por isso que quando a gente, eu acho, gente, isso é a minha opinião, mas eu tenho uma fantasia assim de que quando a gente tem um eclipse, é quase que como um portal que se abre, sabe? Esse influxo, para mim, tem uma cara de portal. Alguma coisa, sabe? Assim, acaba Concordo, saindo daí. concordo. É. Então, toda essa história da gente está dentro. Aí a gente fala assim, pô, que saco, né? Toda hora ficar olhando para dentro. Não, né? Dessa vez, a Não, gente principalmente pode... o eclipse lunar, né? Acho que principalmente o É, eclipse lunar tem essa coisa toda. é. E dessa vez a gente pode entender até que se a gente já teve um eclipse, se a gente fez um bom plantio, se a gente vem fazendo ao longo desse tempo, talvez agora a gente possa. Não vou dizer que a gente não tem que olhar para a gente, que tem que olhar, não tem jeito. A gente está falando do inconsciente, do karma, é a memória que cada um traz, assim, né? E, e tem uma questão assim, quando a gente tem um processo desses, não tem jeito, é o bloco do eu sozinho. Mas a gente acaba vendo acontecer no mundo, na vida da gente, no decorrer da vida da gente, coisas que fazem com que nós pensemos nisso que está meio mal parado, sabe? Que está no inconsciente, ou que está muito bem parado. Uhum. Agora, pessoal, eu digo o seguinte, um eclipse desse traz à tona esse inconsciente, esse monte de memória que a gente tem. Tá falando do karma. Eu não sei vocês, mas para mim, se tá vivo aqui, tem uma questãozinha, né? Porque se não tivesse uma questãozinha, não tava vivendo aqui na Terra, né? A gente não teria questão nenhuma. Então esse eclipse fala muito disso. Então, assim, esses acontecimentos, eles vão se fazer aqui na Terra. A gente sente,
eles acontecem dentro da gente, quer dizer, as emoções, as lembranças, as experiências, as vivências estão dentro da gente, mas os acontecimentos no mundo é que vão dizendo pra gente como a gente reage. A gente nunca pode perder de vista a Lua, gente. A Lua é a reação emocional da gente, sabe? E aí a gente vai reagindo. E outra coisa que eu preciso dizer a vocês. Às vezes a gente pensa assim, cara, que saco essa coisa de eclipse, lua, essa energia. Olha só, às vezes as coisas não são tão ruins assim. Elas ficam piores quando a gente não lida da melhor forma possível. Isso que eu também queria deixar assim super claro. Então, qual o objetivo de um eclipse? Gente, a gente dá conta dessa história, né? A gente precisa experienciar para dar conta dessa memória, né? E para concretizar de alguma forma, porque não vamos perder de vista também que essa lua que é tão reativa, ela tem um movimento um pouco diferente, porque ela rege o câncer, mas ela tá lá no Capricórnio, né? Sim, sim. É. E daí, Glaucia, eu queria até que você falasse um pouco, se você puder agora, né? Que você falasse um pouco, quando a gente conversou, eu não sei se você quer falar isso agora, mas lembra que a gente falou da história da carta da torre? Que eu vim. É o seguinte, gente, há uns dias atrás, foi por isso que veio a ideia da live, eu estava falando com a Glaucia a respeito de que carta que simbolizava o quê. Aí eu, canceriana raiz, vou fazer aniversário daqui a pouquinho, falei, a carta da lua, né? Aí ela falou, Ana Paula, não vejo bem assim, não. Eu frustrei, mas segurei no peito. E agora ela vai explicar para vocês por que essa história da carta da torre, né? Porque eu acho que sempre vale a pena, quando tem um eclipse, a gente trazer a carta da Lua, também faz muito sentido trazer, né? Porque a carta da Lua, ela traz aquela lagostinha, eu acabei nem separando ela aqui, mas não separei ela de pronto. Mas ela tem essa lagostinha aqui, Ah, é. né? É. Aham. Lagostinha, uns acham que é até um caranguejo. E ela está saindo de uma lagoa, despertando justamente por um caminho, né? E ela está entre dois lobos, que seria ali, há quem diga que é o lado do bem, do mal, e aí você pode pensar, né, o sombrio, a luz. E tem aquela lua ali que, na verdade, também é a correlação do segundo sol. E ela toda a carta do tarô, de acordo com o meu estudo, porque tem várias linhas de estudo, mas elas estão relacionadas com algum signo, ela pode estar relacionada a algum signo. Nesse caso, que a gente está falando desse eclipse, eu acho que todo eclipse, como você estava falando, ele remete para uma interiorização. Esse, especificamente, mostra Saturno retornando ao signo de Capricórnio. E Capricórnio é o signo onde a gente teve aquele estélio lá em março, né? Isso. Agora com o Sol em Capricórnio. Para quem não sabe o que é estélio, estélio é um conjunto de planetas, quando a gente tem pelo menos mais de 4 planetas. 4 mais planetas num signo só. Num signo só. Isso também. E aí, trazendo isso para o tarô, agora no caso com o Sol em Câncer. Então, trazendo isso para o tarô, dentro dessa linha que eu sigo, a gente tem o arcano 16, que é a torre associada ao signo de Capricórnio. Então, eu acho que assim, realmente se encaixa muito bem. Se encaixa sim, Glaucia. Perfeito, porque ele se associa diretamente. Quando eu falo a torre, eu vou ter que fazer um comentário. A Fernanda, que é uma cliente minha, já botou ali a torre. Eu vi aqui. Eu falei, essa aí teve alguma experiência. Para você ver como a torre realmente não é assim. Muitas pessoas temem a torre. E aí a gente falou isso, né, Paulo? Assim, depende do contexto. Realmente depende do contexto. Porque a torre ela se associa diretamente à força, né? Porque Capricórnio se associa Capricórnio se associa diretamente à força, ao cume, à cabra montanhesa, né? Que a cabra sobe montanhas, sobe até em árvore. Se você pensar nisso, olha só a força e a determinação que esse bicho tem, não é? Então, assim, a associação aqui é justamente utilizar o movimento desse eclipse lunar aliado à energia do arcano 16 da torre. E a torre, ela também, mostrando
a carta aqui da torre, quando... Uhum. Eu achei que você não ia mostrar, falei, pelo amor de Deus, mostra essa carta, porque essa carta é porque dá medo mesmo, dá né? medo, ela é um dos arcanos maiores conhecido como os arcanos da noite, né? É uma carta muito escura. É. E você tem aqui realmente um raio que bate nessa torre e duas pessoas estão sendo jogadas ali para fora dessa torre. Uhum. Mas só para dar uma aliviada, esse é o tarô do The Rider-Waite, que é um tarô que a gente tem como um tarô que é um tarô bem padrão. Uma referência, né? Uma referência de tarô. Mas eu peguei os outros dois que são mais leves, que é The Greenwich Tarot e o outro nome, eu não sou boa para gravar o nome não, gente. É o Everyday Witch Tarot. São mais leves, tá vendo? Olha, então isso varia muito. Não é uma carta tão escura, tá vendo? Olha, essa já é um pouco mais. E eu não sei se tá dando reflexo. Não, tá dando para ver, eu tô vendo. É lógico que a mensagem é a mesma. Mas, assim, às vezes, até quando eu tiro, dependendo da pessoa, às vezes eu escolho o baralho, o tarô, para não assustar tanto. Mas o que eu quero dizer é que a associação aqui do eclipse é utilizar o movimento do eclipse lunar aliado a essa energia do arcano 16, a torre, que também é conhecido como a casa de Deus, ou o nosso Deus interior. Olha que coisa bonita quando você fala, se você falar de Deus interior. E aí você observa os sinais que estão chegando até nós. Isso mesmo. Seguir um caminho mais verdadeiro para 2020. É verdade, Gláucia. Eu vou pegar esse gancho do que você está dizendo e eu vou dizer assim, todo o eclipse conta uma história. O movimento do eclipse conta uma história. Tudo na astrologia é cíclico, gente. O eclipse também. E nesse ano, como eu falei antes, logo que eu comecei, são 6 eclipses. Eles se deram no eixo Gêmeos-Sagitário e no eixo Câncer-Capricórnio. Então, esse eclipse que a gente vai ter daqui a pouquinho, ele está no eixo Câncer-Capricórnio. Então ele fala da memória, fala desse entendimento de de trazer à tona tudo que é difícil para a gente olhar, mas a gente já passou e vamos passar ainda por uns eclipses nesse eixo Gêmeos-Capricórnio, Gêmeos-Sagitário, perdão. Então o que isso quer dizer? Que a gente também precisa entender, tem que ter um entendimento. No fundo, a gente só ganha consciência, gente, quando a gente entende o que está acontecendo. Por isso que não dá para ficar de bobo na história. Isso que a Gláucia está falando dos sinais, e quando ela falou da torre, eu disse para ela que se alguém me perguntasse, eu ia ver de outra forma, assim. Porque além da gente ter a Lua no Capricórnio, e o pessoal deve estar se perguntando isso, nós temos outros planetas lá agora. Então, Plutão, que entrou lá em 2008 e está sambando ali em Capricórnio e vai ficar. Então, Plutão é um pouco... Não é exatamente isso, mas ele faz um pouco esse papel da torre, né? Porque é um planeta geracional, mas ele é... Nem transformador, eu acho que nem a palavra, ele transmuta. Eu acho que então, quando a Gláucia... pouco até o papel da morte também, né? Da carta da morte. Muito mais da morte do que da torre. Mas o que quer dizer esse Plutão que transforma isso, né? Que desconstrói, bota tudo no chão e diz, agora sobe de novo. O Saturno que está ali tentando manter, né, na rédea curta tudo que está acontecendo, mas em algum momento ele vai ter que ceder a essa nova posição. E Júpiter está ali também. O Júpiter que expande isso, né? Ele expande seja lá o que for. Agora, você quer que eu mostre todos eles... Tá aqui. Eu estou falando para vocês, pessoal, desses planetas aqui. Eles estão todos retrógrados, sabe? E pra gente, quando um planeta está retrógrado, é um momento de revisão mesmo. Eu diria que é um momento kármico. Porque é onde você vai lá atrás para buscar aquilo que você construiu. Você vai na raiz. Eu entendo que a raiz não é só nessa existência, né? Então, existe um caminho do entendimento, de desconstruir coisas que a gente está acostumado, às vezes uma atitude. Vocês nunca sentiram isso, gente? Às vezes você fica patinando, assim, você fica na repetição. Aquilo acontece e você reage, aquilo acontece e você reage, acontece e você reage. Aí uma hora você fala, caraca,
Nossa, isso me tira do sério. Tira do sério, né? Assim, é verdade, Michele, em novembro a gente vai ter outro 30 e depois 14 de dezembro. E aí vai ser no eixo Sagitário-Gêmeos. Então a gente precisa ter esse entendimento, só que com outra construção de planetas. Aí a gente vai entrar naquela conjunção de Júpiter com Saturno, então Júpiter segura, Saturno contrai e segura tudo, e o Júpiter faz assim, vamos embora. E aí a desconstrução já vai ter acontecido, ou melhor, o processo já vai ter se iniciado. Então é isso, gente. Se eu fosse resumir, é assim, a gente precisa buscar um entendimento, um caminho, porque Júpiter é caminho. Que caminho? Seja no lado profissional, no lado financeiro, no seu lado de relacionamento, amoroso. Tudo isso vai te pontuando e vai te levando para onde você tem que ir, porque cada um tem uma vida. E aí você fala assim, mas não sou câncer nem capricórnio, não sou sagitariana nem geminiana, tô fora dessa história. Lamento imenso, alguém vai ter que contar isso para vocês, mas todo mundo tem todos os signos no mapa. E você não sabe, ou sabe, e aí isso você pode tirar em qualquer site na internet, você pode gerar o seu mapa. E aí você consegue olhar, inclusive, se você tem planeta ali, né? E se você tem planetas ali, eu te digo, mas eu não tenho planeta nenhum. Tô de boa nesses signos, não tem. Acho muito difícil, hein, gente? Mas se você não tem, de qualquer maneira, ele tá ali. Ele tá dando a tonalidade para a vivência de algum setor da sua vida. Então, gente, alguém tem que contar isso para vocês. Eu vou ser a portadora dessa notícia. Lidem com isso, porque é isso, né? A gente tem tudo isso no mapa. Tudo bem que tem umas pessoas que ficam mais Alguém está escrevendo... A Marina está dizendo que tem vários. Marina, eu respondi uma questão da Marina hoje mais cedo lá no Telegram. Marina, lembra que eu comentei que a gente ia falar sobre isso? A Marina tem planetas no Capricórnio, ela tem 3 questões ali no Capricórnio há muito tempo, né? Desde que Plutão entrou. E ela, se você me permite, Marina, vou fazer um comentário que você fez, ela já tá lá na página, não é segredo nenhum. Mas a Marina disse que está sentindo isso há muito tempo, ela me perguntou quando isso vai acabar. E aí eu vou te dizer, não pensa nisso, Mariana, não sabe? Na verdade é isso, porque isso é um ato contínuo. Então, na medida em que você vai crescendo, ela está dizendo que eu ouvi, imagina, não por isso, por nada. Na medida em que você vai crescendo na história, isso também vai arrefecendo, sabe, Marina? Vai diminuindo, vai dando uma sentada. É que você está no olho do furacão, no olho onde o furacão está dizendo, vamos botar tudo para jogo. E aí, claro que as pessoas que têm mais... Vocês acham que eu tô de boa sempre, assim, tudo? Sou canceriana, né, gente? Plutão fez oposição ao meu Sol ali, ainda está fazendo quando retrograda, e é isso, né? A gente vai aprendendo. Quando você toma ciência, você começa a se ajudar também. Isso faz uma diferença. É verdade. Quando você gosta do assunto, o fato de já estar vindo aqui, você começa a gostar, você está tateando as coisas, isso ajuda muito, muito, porque aí assim, você está procurando ajuda. Isso, inclusive, a gente falou, não é? Isso mesmo. A diferença, inclusive, a gente falou. Isso. Qual é a diferença que a gente falou do impacto da torre? Porque o que a torre está fazendo, inclusive, para isso, da desconstrução? Eu até diria mais, eu diria que nessa semana, do dia 5 ao do dia 12, eu sugiro que dentro das prioridades de cada um, deixe esse arcano 16 fazer com que que cada um de vocês aí receba as mensagens daquilo que é preciso desconstruir. Porque todo mundo tem alguma coisa para desconstruir. Tem, gente, claro que tem. Sem dúvida, Gláucia, sem dúvida. Então, assim, seja o que é falso, e aí você fala assim, putz, mas não é fácil você chegar agora na minha cara e falar assim, que é falso. Sai daí, pô. Porra, sai daí, sai desse relacionamento. Não é assim. Sai disso daí, sai desse emprego, sai disso. Não é fácil mesmo. Sem dúvida. Aquilo que desconstrói, não é você sair exatamente correndo disso. A partir do momento que você já elucidou isso, já é o primeiro passo. E olha, você disse uma... Fala. Não, termina de falar. Só para terminar, para fechar. Fechar. Assim, se não faz mais sentido,
é hora de você derrubar a torre, e é isso mesmo. Você tem que derrubar para criar novos alicerces, entendeu? São os verdadeiros alicerces que vão dar um novo ânimo, que vai trazer realmente o que é importante ainda para você construir 2020, porque cá para nós, 2020, a gente vinha numa pegada, vinha fazendo. De repente, igual um labirinto que de repente já estava lá prontinho, e aí alguém pegou e brincou com a gente, né? E falou assim, tum, 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 mudou tudo, botou assim. E aí você falou assim, epa, vou ter que mudar tudo, vou ter que reorganizar. Então você tem que estar ligado. Você vai ter que estar ligado. Eu ia juntar isso que você está dizendo, que Saturno é essa estrutura da gente, na vida, no mundo, né? Saturno é nossa estrutura. Saturno são os ossos, cabelo, tudo aquilo que quando a gente morre não se desfaz, né? E é claro que existe uma questão do controle, tanto de Saturno quanto de Plutão. E aí eu aviso aos plutonianos de plantão. Quanto mais a gente tenta controlar, pior a coisa fica. E aí, claro que, sem dúvida nenhuma, vocês podem me perguntar, tá, mas aí, faz o quê? Gente, na verdade, não, depende, né, onde cada um tem isso, mas você, sabe quando você olha uma situação e você diz assim, cara, o que eu vou fazer? Cara, a torre tá caindo, tudo tá se desfazendo e tá tudo mudando, eu não sei, não faça, se acalma, sabe, desce a energia. E tenta entender para onde aquilo está indo. Seguir o fluxo no momento desse é uma coisa importante. Isso não significa não atuar. Significa atuar no fluxo. Sim. Uma outra coisa é quando eu digo assim, cara, gente, meio do caminho é bom para todo mundo, né? Adoro, os budistas falam isso, né? O meio do caminho é maravilhoso, gente. Sabe quando a gente fala assim, pô, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? O meio do caminho é muito bom. Meio do caminho não significa ficar em cima do muro. Não é a mesma coisa, gente. Ficar em cima do muro é não ter uma posição. Meio do caminho é equilíbrio. Então, o equilíbrio vai ser uma coisa interessante nesse momento. Por quê? Além do que a gente já falou que está no céu, o Mercúrio também está junto do Sol agora. Né? E ele só vai retrogradar agora dia 12, se eu não me engano. Um pouquinho antes do meu aniversário. Não vou passar minha revolução com Mercúrio retrógrado. Mas, e do outro lado, a gente já teve no outro eclipse, nesse, ela não é tão intensa, mas existe uma quadratura com Marte. Eu deixei até uma gravação para vocês lá no Telegram, dizendo assim, gente, segura o que vai dizer. Porque às vezes não é o que a gente diz, é como a gente diz. Puxa, às vezes a gente tem um desgaste desnecessário. Aí eu vou aproveitar, vou dar uma parada e vou responder. Eu não me lembro o nome da moça, mas ela falou assim, olha, Marina, ela disse assim, eu sou Sagitário com ascendente Câncer e Lua em Gêmeos. Eu digo, que bom que você tem uma Lua em Gêmeos, né? Porque traz uma certa leveza, mas quem tem ascendente Câncer precisa aprender a dar uma amolecida, né? Aprender a cuidar, precisa aprender essa coisa de, sabe, ser mais, sabe assim, mais água mesmo, né? Para uma sagitariana isso não deve ser muito fácil. E alguém comentou alguma coisa aqui que eu, poxa, eu acho que eu perdi. Mas a que eu achei muito interessante. Den Ruby 2012. Disse assim, eu sou Sagitário com ascendente em Gêmeos. Como fica? Fica que quando, por exemplo, os próximos eclipses, quando acontecerem, eles vão se dar provavelmente no seu eixo no 7. Você deve ser um Sol de 7. Se você tem um ascendente ali se você tem um ascendente em Gêmeos e você é sagitariana, Sagitário é o oposto complementar de Gêmeos. Então, se o ascendente está na 1, provavelmente o teu Sol no Sagitário está na 7, né? Então, para você, isso mexe muito. Agora, olha que interessante, mexe com o eixo do entendimento, né? Daquilo que eu estava dizendo. Dá para viver isso tudo, gente? Dá. É possível? Óbvio que é possível. Pô, tá todo mundo aí na vida, todo mundo, né? Mas é preciso entender, mais do que nunca, nesse momento, com tudo isso que aconteceu, com essa mudança repentina, nesse aprisionamento, esse pé na porta que a gente levou. Isso não tá na porta, gente, né? Todo mundo preso, todo mundo começou a se moldar, né? Todo mundo começou a se adaptar ao que está acontecendo.
Sim. Eu imagino que vocês estão me ouvindo também, né? Assim, É. eu acho que todo mundo E deu eu diria, a sua parcela. e assim, é você também se pegar em alguma coisa, seja, seja no que for, na fé Boa, que Glaucia, eu for, concordo. né? Eu não sei, eu não gosto nunca de impor alguma coisa, assim, falar, é na fé. Não, pode ser. Agora, então, nesse momento de quarentena, muitas pessoas ficaram presas, então, Sim, assim, fazendo um exercício dentro de casa, yoga, meditação, rezando, alguma coisa, mas você tem que voltar para você justamente saber aonde você vai, para onde sua mente te leva, para saber onde você é, vai chegar, né? Porque isso senão, aí. Uma coisa que a Glaucia está falando que é super importante trazendo para a astrologia, eu digo assim, a gente precisa de presença. Como é que é presença? É você estar aqui e agora. E é muito difícil, porque quando a gente está numa situação adversa, ou quando emocionalmente a gente fica muito mexido, é difícil, né? A gente quer escapar de qualquer jeito. Assim, onde é que é a saída que eu quero ir? Só que não, né, gente? É por isso que é o sentir. Não tem como escapar exatamente. Você pode amenizar, mas é muito mais interessante que você lide com isso. Outra coisa, tá todo mundo dentro de casa e aí, sem dúvida nenhuma, mesmo quem sai um pouquinho, faz um trabalho ali, né? Vai na rua, sei lá, fazer uma compra, alguma coisa nesse sentido, mas seja como for, você vai passar a maior parte do tempo dentro de casa. E aí é lidar com você, lidar consigo mesmo, então é muito difícil. Lidar com o outro, ou sim, com os outros, né? Dependendo de quantos você tem, até com o cachorro, né? Então, e para isso, gente, assim, se alguma coisa não desconstrói, alguma coisa não morre, não dá lugar às outras. Então é isso também que eu acho que está acontecendo, sabe? isso é Acho que bem a carta da morte, né? É bem a carta é da bem a morte. carta da morte. Você está bem falando de que é bem É bem plutoniano. plutoniano. E você fala dessa carta da morte, Glaucia, porque eu acho que o pessoal vai gostar, porque isso está muito associado com Plutão. Quando, Eu quando a vou gente falar mais conversou, eu falei muito dessa sobre carta, mas isso. eu vou falar mais quando a gente chegar mais para o final, quando eu falar do jogo que eu fiz para Ah, esse. fala. Agora, Conta, bom, mas conta. antes disso, eu só quero Ah, ainda conta. falar da mensagem desse arquétipo, que eu acho importante, do arquétipo da torre. Sim, para finalizar aqui, antes de falar do jogo que eu fiz pro eclipse, a carta simbólica, na verdade, que rege o eclipse é a carta da torre, né? Sem dúvida, porque ela está no signo de Capricórnio, né? Ela representa Sim. Capricórnio. Então, eu acho que a mensagem desse arquétipo para esse eclipse representa uma ideia universal presente no nosso inconsciente coletivo. E é o que, então? É desconstruir para construir alicerces verdadeiros. Então, acho que isso é o mais importante agora. Eu acho que isso tem que ficar aí como uma semente para todo mundo, entendeu? Porque é a mensagem para 2020 ainda, é o que nos resta. Eu acho que tem muita coisa para a gente pensar ainda, porque eu acho que ainda vem muita coisa por aí e a Uhum. gente tem que pensar, tem que elaborar, pensa bem, porque tem um tranco ainda. Tem. Não é para se assustar, Na não. verdade. Não é para se assustar, não, mas é Mas, para. gente, Tem que estar preparado, assim, entendeu? Tá. sem Tem, dúvida. E outra coisa, a gente está na vida, né? tá. A gente está na vida, a vida é isso. É, Outra coisa que eu é. queria comentar com vocês também, eu estava olhando aqui o mapa e acho que vale a pena comentar, assim. Assim como Marte está quadrando, não exatamente o Sol, mas quadra o Mercúrio que está do lado. E o Quirón está do lado do Marte. Então, qual é a dor, né? Sabe? A gente vai precisar olhar para isso. E daí, quando eu falo assim, poxa, mas as questões emocionais, inconscientes, aí a gente pensa, pô, mas pode até ser uma coisa bacana, né? Bom, se você já se trabalhou muito, sim, pode ser uma coisa bacana. Agora, acho difícil na medida em que a gente tem um Quirón ali. Agora, Quirón é uma ferida que cura também, né? Sim, Através de encarar isso, a gente também acaba se curando. sim. Olha, a gente já está caminhando para o final, então quem tiver lá as suas perguntas, por favor, façam, que a gente já está assim no finalzinho, A né? Michelle tem uma pergunta.
Astrologicamente, quando a Mistério. tempestade passa e começa a clarear. Como é que é? Fala de novo, que eu não... Astrologicamente, quando a tempestade passa e começa a clarear. Olha, por agora não passa. A gente vai ter um 2021, lá para 2023 as coisas se modificam. Olha, eu vou dizer isso com toda a verdade do meu coração. Às vezes a gente pode estar vivendo, salvo circunstâncias catastróficas, né? Uma guerra, sabe, coisas que realmente a gente não consiga lidar. Mas via de regra, gente, toda forma e tudo que vai nos acontecer e da maneira que vamos sentir depende muito mais de como a gente reage diante daquilo. Quando a gente vem viver aqui, quando a gente encarna, a gente traz um manancial de memória. Então a gente fica numa repetição, as coisas acontecem e às vezes a gente não pensa muito, porque a gente não se dá conta. Então é por isso que os eclipses acontecem, as coisas acontecem, é para você olhar a maneira como o olhar que você tem para aquilo. Às vezes você... sabe uma coisa que todo mundo fala assim, que eu achava chato pra caramba? Mas hoje eu já vejo de outro jeito. Olha eu cuspi no alto, caiu na minha cara, né? Que eu vou usar esse exemplo em plena live, mas ok. Quando a gente tem um copo, a gente pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio. É isso, gente. Parece, dá uma raiva isso, né? Esse negócio idiota, dá uma raiva se tá um negócio aqui dentro. Mas é verdade. A gente pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Tudo depende do olhar que você vai ter. E é claro que esse olhar não pode ser uma coisa do bobão, né? Que olha e fala, pô, tá meio cheio assim. Não, né? Você tem que olhar de fato. Não, tem um preenchimento aí. Pô, desandou tudo, ficou complicado, mas até que sobrou, né? Tem uns amigos legais aí, a minha família tá super bacana. Então, assim, Michele, começa a clarear no momento em que você conseguir lidar melhor com isso. Mas a Michele é a Michele Mauard. É novembro. Foi a Michele Mauard que perguntou isso? Se foi você, Michele, me fala aí. Porque se foi, eu vou te dizer, o Netuno ainda vai levar bastante tempo ali no Peixes. Então, assim, quem, por exemplo, passou esse ano com ascendente Peixes... Mas olha só, tudo é uma maneira de olhar. A gente pensa assim, minha revolução, esse ascendente, tá com Netuno na casa 1, quer dizer, fui eu mesma, Michele. Eu fico doida, não entendo as coisas. Não... Olha só, tá bom, tudo certo. Mas se você relaxar e se entregar um pouco a esse trânsito, o Netuno também é uma grande anestesia que a gente pode ter. Então, às vezes a gente pode passar por alguma coisa que num primeiro momento poderia ser muito dolorido. Mas como o Netuno está ali, a gente passa de outro jeito. Você não vai deixar de passar. Mas existe um colinho ali, sabe? Vamos aí, né? Vamos seguindo. Então é isso, tudo é uma questão de como você olha. Agora, de fato, passar, por agora não, Michele, a gente ainda vai viver muita mudança. Muita mudança. Muita mudança. O mundo todo vai vivendo. Isso a gente está falando, e está falando do horário desse eclipse daqui a pouquinho, mas a gente está falando disso aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? Mas isso serve para o mundo todo, gente. Sim. Ele vai ser visto em alguns lugares, né? Mas isso acontece para o planeta inteiro. Sim, né? A Lua é uma só, né? A Lua é uma só. A Terra é uma só, o Sol é um só. E os planetas. É isso. Olha, gente, eu acho que já dei meu recado, já respondi essas dúvidas. Eu fiz o jogo para... por favor. Por favor, gente, é o seguinte, eu já ia esquecendo de dizer isso, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu enchi o saco dela para ela fazer esse jogo e agora eu não ia deixar ela falar. Vai lá. Não, imagina. Eu fiz um jogo justamente por insistência da Paula, fiz um jogo de 3 cartas justamente para a gente, bem sucinto, perguntando para o tarô sobre as nossas esperanças, os medos e as possibilidades, né? De acordo com o eclipse lunar. Então, o que o tarô tem
para falar para a gente. E aí saíram 3 cartas, que foi a carta da esperança, justamente para as esperanças, ou seja, Aham. vai ser melhor. Bem bacana, né? Muito bacana. E eu vou Bem comentar bacana isso. sobre cada uma, né? Os medos, a morte. Acalmem-se, por favor. Antes, não tirem conclusões precipitadas. E as possibilidades, o eremita, né? Então, Aham. segurando aqui um pouquinho, eu gosto sempre de mostrar a carta, porque tem pessoas que são muito curiosas e estudam, gostam e fazem associações. Tem pessoas que não ligam muito, mas conheço muitas pessoas, geralmente assim, do signo de escorpião, gostam, são muito profundas, os virginianos, entre outros. Mas então. Então, aqui na esperança, saiu a temperança, né, na verdade. É que a temperança parece com a esperança. É um anjo, não deixa de ser, né? Então, a É isso temperança... mesmo. A temperança, ela fala... É uma carta de total equilíbrio, né? E aí ela nos faz refletir em compreender o passado e criar as realidades para o futuro. Então, é um equilíbrio da energia emocional e do conhecimento verdadeiro. Tá? Ela é muito propícia para essa fase do eclipse, onde a gente fala em rever conceitos, né? Então, assim, ela está ali temperando aquela água, e há quem ache que não consegue identificar se a água sai da taça de cima ou se sai da água de baixo. Porque se você olhar bem, da onde vem esse fluxo? Então, realmente, assim, realmente uma carta de puro equilíbrio. Você não sabe de onde vem. O importante nisso daí é você refletir, compreender o passado, criar realidade para o futuro, né? O equilíbrio da energia emocional Aham. para você e do conhecimento verdadeiro. Então, eu acho que é uma carta muito, muito bonita quando a gente fala das esperanças. Quando a gente fala dos nossos medos, eu achei a carta da morte também muito perspicaz. Achei que atirou assim, parou sempre aqui. Pertinente, né? Porque a gente está falando de transformação, né? E profunda transformação. Todo mundo está se transformando, E né? nesse momento eu diria que a torre e a morte, elas estão quase que andando de mão dada. Porque você está precisando reconstruir a morte, ela está falando do quê? Ela está falando desse renascimento, desse novo começo, de um novo plantio. Quando você pega essa carta da morte, ela vem ali nesse cavaleiro ali, trazendo uma nova bandeira, ou seja, ela vai para um novo mundo, ela está trazendo uma nova mensagem, não é? E ela não vai poupar ninguém, ela não poupa crianças, ela não poupa... Quando eu falo não poupa, não é porque ela vai poupar de sair matando todo mundo, eu estou dizendo que ela chega nessa realidade para todas as pessoas. Então é um novo plantio, nada será como antes, é um término de um ciclo, e quando termina um ciclo, é porque começa outro, então há esperança, não fique achando que acabou, não. Vai começar outra coisa. Então, também é renovar as esperanças. Eu acho que, assim, se existe medos, o que remete ao medo quando tira a carta da morte é o apego. Porque as pessoas, no fundo, têm apego, assim, de não querer. Ai, se eu puder, eu fico presa aquilo ali. Às vezes não é bom, não é? Mas você fica... É o medo, não é? Não é o medo do novo? É, o medo do novo, e se a gente faz uma referência a Plutão, por isso a necessidade do controle. Porque o medo do novo faz com que a gente tente controlar, né? Às vezes eu acho que corre pelo apego, às vezes eu acho que corre pela tentativa do controle. Mas a base de tudo, que está por trás disso, de fundo nisso tudo, é o medo, né? O medo desconhecido. E o que a pandemia mostrou pra gente? Que a gente tinha mil planos, não é? Planos, sei lá, para as pessoas viajar, de casar, de fazer festa. Ninguém acabou. Vai ser assim, não planeje. É do jeito que é. E mais, viva o hoje. Use o seu melhor sapato, use a sua melhor roupa. Use o que você gosta. Não fica nessa, não. Isso mesmo. Não é? E como possibilidade veio o eremita.
O eremita, né, é uma carta que ele está ali acinzentado, ele caminha naquele gelo, ele precisa ir sozinho naquele cajado dele. E qual é a mensagem que ele traz? Ele traz o seguinte: o fogo dessa luminária é o fogo da consciência. Então, tem que fazer a elevação da consciência, ter o conhecimento do sol interior, firmar o ego de forma positiva. Ego não é ruim, só que você tem que firmar ele de uma forma positiva, você tem que elevar o seu conhecimento. Então, assim, as esperanças, os medos e as possibilidades, eu achei que elas se tudo a ver. comungaram. Fez todo sentido. O Otton perguntou ali ainda há pouco se, vai até 2023, mas a gente vai evoluindo, né? Na verdade, Otton, né? É pra gente evoluir mesmo, é pra gente andar, gente. É caminho, é vida que segue. Ah, mas o céu tá difícil. É, a vida também, né? E é isso. E depois disso tudo que a Gláucia disse, o tarô tem essa coisa mais momentânea. A astrologia tem um passo mais ato contínuo, né? Mais uma caminhada, vamos dizer assim. Sim. Mas vocês veem como as coisas se tocam, como elas conversam, né? E como a gente pode e deve ter esperança, assim. Outra coisa, gente, Júpiter tem a ver com fé, não é exatamente religiosidade. Na verdade, quando a gente falou disso tudo, não tem a ver com religiosidade, tem a ver com o encontro. A fé, às vezes, fé na vida, gente. Às vezes é uma fé na vida. Você precisa ter uma fé numa, né? Pode acreditar em Deus, num santo, whatever, não importa. Mas o ideal é que você acredite que existe algo maior mesmo. E Júpiter também é caminho, né? Júpiter também é caminho. O caminho para a gente caminhar, é por isso que ele expande, né? Então, Júpiter também é caminho. Olha, caminhamos para o final. Então, eu estou muito feliz de ter feito essa live. Eu vi um monte de gente passando aqui, algumas pessoas que eu não conheço. Muito obrigada. Acho que são seus clientes aí, viu, Gláucia? Alguns seus... A Tati está perguntando aqui, como amenizar essa fase de dificuldades? Depende da dificuldade, né? Por exemplo, se de fato a sua dificuldade é emocional, ela, sem dúvida nenhuma, tá ligada com essa questão do eclipse, não tem como, todos nós estamos vivenciando isso. Existem várias ferramentas, o tarô, a astrologia, a terapia floral, a terapia de conversa mesmo, né? Assim, enfim, alguém perguntou se a live vai ficar gravada. Vai sim, gente. A terapia de conversa sempre eu acho que uma excelente alternativa, né? Sempre. E outra coisa, nesse eixo, por exemplo, para uma menina que passou aqui, que eu não sei quem é, mas que fala ela falou, eu também sou sagitariana e gosto de tarô. Me lembrou muito uma pessoa com quem eu trabalhei bastante tempo e que acabou fazendo uma revolução comigo, e eu acho que ela é a cara do tarô mesmo. Mas é isso. O que o tarô é nesse momento? É uma ferramenta. É uma ferramenta. Às vezes, gente, o tarô serve pra gente conversar. Sim. Eu acho que a Gláucia pode falar isso até melhor do que eu. Eu uso o mapa dessa forma, né? Todo dia eu olho o céu, mas aí eu penso, caramba, né? Como saber qual caminho seguir para a mudança de forma menos dolorosa? A entrega. Eu sei que dizendo isso, a galera dá uma coisa no povo, fica palhaça, como é que manda essa na lata da gente, mas não, como entrega. Assim isso, entregar? Porra, entregar, não é, entendeu? Chutar o pau da barraca, não é isso, né? A pessoa fala, porra, isso é, né, assim... Denise Jobim, Denise, super cigana também, né? É por isso, uma sagitariana que gosta de tarô. E tem isso assim, gente, às vezes é uma ferramenta, às vezes é uma conversa. Eu uso a astrologia. Na verdade, a astrologia para mim é quase um olhar para a vida que eu tenho. Assim como talvez para a Gláucia o tarô seja, mas é encontrar como passar por isso, na entrega, é conversando com isso, mas dizendo, por isso aqui eu posso fazer alguma coisa. Isso aqui, cara, eu não posso fazer. E pior, às vezes, quanto mais a gente mexe, não vou falar uma coisa feia aqui na live, mas quanto mais a gente mexe, mais pede. Então, é bom soltar, deixa acontecer. Sim.
E tem uma coisa engraçada, né? Que a gente morre de medo da morte, todo mundo fica morrendo de medo da morte, aquele sofrimento, mas se tem uma coisa certa que a gente vai morrer, alguém precisa contar. Eu tô aqui para isso, gente. Todo mundo vai morrer. Um dia vai, né? Isso vai acontecer com todo mundo. Então, assim, a gente precisa fazer o quê? Ter presença na vida, ter um olhar para a vida. O sol nasce todo dia, né? O sol nasce todo dia, gente. Aconteça o que acontecer, o sol nasce todo dia. Então, essa perseverança capricorniana também, ela é muito importante. A Glaucia falou da cabra montanhesa. Eu já mandei foto para alguns clientes que tem um Capricórnio meu, que tem um Capricórnio forte no mapa. Gente, elas sobem em árvore. Essas cabras sobem em árvore. Eu queria um dia ver uma dessas assim, que eu ia dizer, gente, como é isso? Como é que sobe em árvore? Que coisa é essa? Meu avô tinha fazenda, tinha cabra, cabrito, vaca, cara, subir em árvore, fala sério, né? Ah, não sei, nossa. Parece uma coisa que foge da natureza, né? Assim, tipo, ó, isso não é normal, hein? Mas só buscando que você falou isso que o tarô é uma ferramenta, e porque inclusive a gente fala muito do tarô terapêutico, e assim, eu não quero confundir ninguém que o tarô serve como terapia. Pelo amor de Deus, entendeu? Psicólogo é psicólogo, não tem nada a ver, entendeu? Mas que ele serve como uma ferramenta terapêutica, inclusive porque Jung, né, o grande psiquiatra Jung, ele era astrólogo e ele também era tarólogo, ele tinha ele usava tanto o tarô como a astrologia como pontes de conhecimento, não é? Como para um melhor entendimento. Então, porque ele acreditava que os arquétipos, eles, na verdade, cada arquétipo fala para você aquilo que você... quando você abre o tarô, eles têm algo, na verdade, eles só precisam... Você só está encarando ali a verdade. Eles estão... Eles estão falando para você que você precisa ouvir. Agora, voltando lá para aquela pergunta, tem essa coisa assim, como é que encara? Encontrando aquilo que te faz bem, encontrando aquilo que ajuda você a seguir, encontrando aquilo que conversa bem com você, o que você faz numa hora de aperto, né? Como é que você... E olhar para o lado bom da vida, gente, porque a energia tá densa, tá pesada, tá puxado. Não tô fazendo não tô fazendo papel da Alice, né? Tá puxado, né? Não tô negando isso. Mas a gente tem que ter um outro olhar, sim. Tem que ter outro olhar, senão fica difícil, fica muito difícil. E os arquétipos, os arquétipos do tarô, eles contam uma jornada que começa pelo louco e termina com o mundo. Então, eles têm um significado, né? Eles não são assim, escreveu... Claro. Milenários. Isso cria uma conversa boa, né? Cria uma conversa boa. Cria uma conversa muito boa. Da outra live. Alguém me fez uma pergunta ali, eu falei, puxa, isso tem muito a ver com livre-arbítrio. Eu pensei, livre-arbítrio é outra conversa, entendeu, gente? Já é da outra live também. Então, mas a gente, quem sabe a gente não combina outras coisas, né? Isso depende do pessoal. Se o pessoal gostar, a gente vai combinar. Passa na sua página e deixa lá. Olha, pessoal, se vocês quiserem, eu deixo minhas mensagens, falo às vezes sobre a semana. Qualquer coisa tá lá na minha bio, é só entrar no canal do Telegram, e essa live vai ficar gravada, vai ficar no IGTV. E no meu, depois a gente baixa lá pro teu, Glaucia, pra galera poder ver. Então não se preocupem. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ficar gravada sim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz que vocês tivessem passado por aqui. Glaucia, estou muito agradecida por você ter aceitado o meu convite. Foi super bacana. Assim, a gente sempre conversa, né? Daí juntar isso foi tão legal, assim, foi bacana. Muito agradecida por você ter me chamado. Adorei. Muito agradecida a todos que participaram, que vieram aqui, que participaram com as perguntas ou que participaram, pelo menos assistindo, ouvindo e que estão dando... Estão mandando aqui os coraçõezinhos, muita gente gostou, então fico muito feliz. Muito legal. Encontrei pessoas que eu não sei quem são e achei super bacana. Eu vi umas clientes, pensei que doce, né? Assim, como eu fico feliz. É muito gostoso. Muito legal.
Muito bem. Olha, pessoal, muito obrigada. Um beijo para vocês. Gláucia, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Tá. Beijo grande. Fiquem com Deus. Ah, eu já falei do canal do Telegram. Eu estou com meu filho aqui do meu lado, fazendo uma assessoria básica, mas eu já falei do canal do Telegram e tá lá na bio. Vocês querendo entrar, olha. Um beijo para vocês. Gláucia, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau.